perfil favorito. I'm not going to talk about that tonight. Perfume? Perfume. I'm not going to talk about tonight, but I'm going to talk about the food of Jesus. E eu vou contar sobre isso hoje à noite. Eu vou contar sobre a comida de Jesus. Come here. Ok. Let me pray. Deixe-me orar. I need God. Eu preciso de Deus. Father, we love you. Pai, nós te amamos. We worship you. Nós te adoramos. We adore you. Nós te adoramos. Glorify your name Seja glorificado o seu nome in all the earth. em toda a terra. Glorify your name in Brazil. Seja o seu nome glorificado no Brasil. Glorify your name in this church. Se o seu nome seja glorificado nessa região, nessa igreja, é isso, church. And glorify your name in my life. E seja o seu nome glorificado na minha vida. Amen. Amen. Amém. Thank you for inviting me tonight. Obrigada por me convidarem hoje à noite. So if you have your Bible, Então, se vocês têm a sua Bíblia, we're going to go very fast. If you turn to John chapter 4. se vocês puderem abrir em João 4, This is the most amazing story in the New Testament. é uma história incrível no Novo Testamento. Jesus meeting with a woman. Deus conheceu uma mulher. It's the longest recorded narrative in the Bible of a meeting between Jesus and another person. É a mais longa narrativa de Jesus conhecendo alguém na Bíblia. And if you're like me, E se você if you're like me, you think, why E do se they você write so many things about this woman? E se você pensar como eu pensei, por quê? Por que ele fala tantas coisas sobre essa mulher? Because the other encounters that Jesus had with other people were very short. Porque todas as histórias que tem Jesus conhecendo as pessoas são bem curtas. Even the meeting with Nicodemus. Mesmo quando ele conhece Nicodemos. There is a reason. Mas tem um porquê. Actually, there are many reasons. Na verdade, muitas razões. Muitos porquês. That woman was an amazing person. Aquela mulher era uma pessoa maravilhosa. Yes, she made bad choices in life. Sim, ela fez más escolhas na vida. She had a bad name. Ela tinha um nome sujo. But I believe she was a seeker. Mas eu acredito que ela era... She was seeking after God. Adorava Deus, ela buscava Deus. You know the story in John chapter 4? Vocês sabem a história de João 4? Or you don't know? Ou vocês não sabem? Put your hands up if you don't know. Põe a sua mão para cima se você não sabe. If Okay. you don't know. Okay, yeah. So I will tell the story. Então eu vou contar para vocês a So história. this woman Essa mulher needed water, precisava de água, but she has a bad reputation. mas ela tinha uma má reputação. So she gets abused. Every time she goes out, people abuse her. Então toda vez que ela ia lá buscar água, as pessoas abusavam dela, maltratavam dela. So what she does, Então o que ela fazia? she waits Ela esperava until it gets very hot ela esperava até que ficasse muito quente. and nobody goes to collect water. E nesse momento ninguém ia buscar água. Then she goes. Aí ela ia. So she's hiding, Então ela estava She's se waiting. escondendo. Ela se esperava. and now it's very hot. E agora estava muito quente. She gets a bucket and she goes. Ela pegou o seu balde e aí ela foi. But as she goes to the well of water, E enquanto ela estava indo para o poço de água, there's a problem. There's a problem. houve um problema. Because there is a man, and there's a group of people around that man. Porque lá perto do poço tinha um homem e um grupo de homens junto com ele. She's not going to get water today. Ela não vai conseguir pegar água hoje. But then the other men left, Mas aí a maioria dos homens foram embora. and there was only one left. E só sobrou um. And she looked at this man. E ela olhou para esse homem. She thinks, I think I can go and get water. E ela pensou, eu acho que eu posso ir lá pegar água. She realized that that man was a rabbi, a chief priest, Ela percebeu que aquele homem era um senhor, um rabi. and that he um was obviously profeta. Jewish. E ele também era judeu. She was not. Ela não era judia. She was a Samaritan. Ela era samaritana. Samaritan is like Brazilian people making fun of maybe people from Paraguay, no? Argentina. Argentina. É. Os... And Argentina make fun of Brazil. Okay.
Então, os samaritanos são como os brasileiros e a Argentina, samaritanos e judeus. But worse than that. It was worse than that. Mas era pior do que isso. But she went, Mas ela foi. and then suddenly the man turned to her E de repente o homem virou para ela and said, "Give me some water." e disse: me dê água, me dê de beber. Now you live in Brazil. That's not a problem, right? Nós vivemos no Brasil, isso não é um problema. Men speak to women. Homens falam com mulheres. Men sit next to women, Homens sentam perto de mulheres, but not in their culture. mas não naquele país. The woman was shocked and said, "You are a Jew and you're talking to me." A mulher ficou chocada. Você é um judeu e você está falando comigo. And how am I going to get water from the well? E como é que você vai pegar água do poço? You have nothing to collect the water. Você não tem nada para pegar água. And so this continues for some time. E isso continuou por um tempo. But it was a woman Mas era uma who mulher. the woman was asked to give water to Jesus. Mas a mulher deu água, ia dar água para Jesus. And when they kept talking, E quando eles continuaram conversando, Jesus began to speak to her in such a way that she felt that this man was interested in her life. Jesus começou a falar com ela de uma maneira que ela percebeu, ela sentiu que ele era... Yeah, later he realized, she said, "You're a prophet." Okay. Então ela começou a perceber que ele falava de uma maneira diferente. Depois de um tempo, ela percebeu que ele era um profeta. And so the story finished when the story begins by Jesus asking for the woman for water. A história começa com Jesus pedindo para a mulher por água. And in John chapter 4, verse 15, E em João capítulo 4, verso 15, the story turned. a história mudou. The woman A mulher said to Jesus, disse para Jesus: "Give me this water." me dê essa água. And I believe E eu that acredito tonight here, que hoje à noite aqui there are some people, existem pessoas you are very, very thirsty for God. que estão com muita sede de Deus. Yeah? And I hope everybody is thirsty. E eu espero que todos estejam com sede. And if Jesus was standing here E se Jesus estivesse aqui de pé, and he says to you, "I can give you living water," e se ele dissesse para você: eu posso dar água viva, and that water that you drink uma água que quando você will beber, become like a fountain in you. vai jorrar, vai ser como uma fonte na sua vida. What are you going to do? O que vocês fariam? Are you going to just sit? Vocês vão ficar sentados? Or you're going to all run Ou vocês vão correr? and say, "I want, give me this water." Eu quero, me dê essa água. So tonight when you go home, Então, hoje à noite, quando vocês forem para casa, kneel next to your bed ajoelhe-se perto da sua cama and just say to God, e só diga para Deus: "Give me living water. me dê a água viva. I need that water. Otherwise I will die. I você- need that water." Eu preciso dessa água. Se eu não tiver essa água, eu vou morrer. Unless you have living water in you, A não ser que você tenha água viva em você, you are dry. você está morto. Dry. There's Seco, nothing né? in you. Não tem nada em You have você. no life. Você you não just tem nenhuma exist. vida. Você não existe. You need living water. I Você need living water. precisa de água viva. Eu preciso de água viva. And you need to be desperate. E você precisa estar desesperado. Give me this water. Give me this water. Me dê essa água, me want dê that essa water. água. Eu quero essa água. Then the disciples, E aí os the other discípulos, men, they came back. eles voltaram. Jesus sent them to buy food. Jesus tinha mandado eles comprar comida. So when they came, Então, quando eles voltaram, they saw that Jesus was speaking with a woman. eles falaram: Jesus está falando com uma mulher. It's a bad thing to do. É uma coisa ruim, uma coisa feia de se fazer. They didn't say anything, Mas eles não disseram nada. but you could tell Mas você poderia perceber. because like,
You should not be talking to a woman, Você não deveria estar falando com uma mulher, especially a woman from Samaria. especialmente uma mulher She's not even samaritana. a Jewish woman. Ela nem é uma mulher judia. They kept quiet. Mas eles ficaram quietinhos. Then the woman left. E aí The a mulher woman foi went. embora. That meeting with Jesus changed this woman's life. Aquele encontro com Jesus mudou a vida daquela mulher. We'll find out how it changed her life later. Nós vamos descobrir daqui a pouco como mudou a vida dela. So the disciples said to him, Então os discípulos disseram para Jesus: "You need to eat." Você precisa comer. He said, Jesus said, "I have plenty of food that you don't know about." E Jesus falou: Eu tenho uma comida que vocês nem sabem o que é. Okay, now turn to your Bible. Agora, John abra sua chapter Bíblia. 4, João capítulo 4, verse 34. versículo 34. 34. Okay, open your Bibles. I want everybody to look at this passage. Yeah. 34, maybe 35. Let me just check it. 34 to 30, yeah, 35. Ok. Então, versículo 34, versículo 35 de João 4. Então Jesus explicou: Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. This is an amazing verse. Esse é um versículo maravilhoso. Jesus said, "My food," Jesus fala: minha comida. and some other translations said, "My food and my drink," Em outras traduções fala: minha comida e a minha bebida is to do the will of the Father é fazer a vontade do Pai and to finish His work. e é terminar o seu trabalho, sua obra. Jesus said, doing the will of the Father Jesus disse: fazer a vontade de Deus, do was more Pai, important than food and drink. é mais importante do que comer e beber. And everywhere I go, E onde quer que eu I meet for, people who tells me they love Jesus. tem muitas pessoas que dizem que amam Jesus. And I said, but are you going to do the will of God for your life? Are you going to do the will of God Mas for você your vai life? fazer a vontade de Deus para sua vida? They tell me, E aí eles me if they're dizem: honest, they Para ser tell me, honesto. we're not sure. eu não tenho certeza. I'm afraid. Eu tenho medo. I'm afraid to give my life to Jesus. Eu tenho medo de entregar a minha vida para And Jesus. He's going to tell me to do something I don't want to do. Ele vai dizer para eu fazer alguma coisa que eu não quero fazer. That's one of the biggest lie of Satan. For the Essa é a church. maior mentira de Satanás para a igreja. And I'm sorry, some of you actually here, E me you desculpe, believe that lie. mas alguns de vocês ainda acreditam nessa mentira. You say, if I give my life to God fully, E se alguns de vocês dizem, se eu der a minha vida inteira para He's going Deus, to ask me to do something I don't like, Ele vai pedir para eu fazer algo que eu não gosto go somewhere I don't want to go. e ir para algum lugar que eu não quero ir. Is that the kind of father you have Esse é o tipo de pai que você tem, that loves you and wants the best for your life? que te ama e que quer o melhor para sua vida? Uh-uh. In Romans chapter 12, Em Romanos, capítulo 12, Paul says something about the will of God. Paulo fala algo sobre a vontade de Deus. And for many people here, E para muitas pessoas aqui, this is why you're here tonight. é o porquê de vocês estarem aqui hoje. Paul says 3 things about the will of God. Paulo diz 3 coisas sobre a vontade de Deus. Number 1, Número 1, God's will for your life a vontade de Deus para a sua vida is good. é boa. God's will for your life is... No, that's the third one. The second one is pleasing or acceptable. Então, a vontade de Deus para a sua vida é agradável ou aceitável. And the last one is God's will for your life is perfect. E a última, a vontade de Deus para a sua vida é perfeita. I don't know who you are.
Eu não sei quem vocês são. And you have probably made plans for your life. You have made plans for your own E life. você provavelmente tem planos para sua vida. I tell you now, E eu vou te dizer agora God's plan for your life is more perfect than your plan. que os planos de Deus para sua vida são mais perfeitos do que os seus. And you settle this issue forever tonight. Either I'm going to do God's will or my will. Decide tonight. E você tem que decidir hoje à noite se eu vou fazer as minhas vontades, os meus planos ou a vontade de Deus. Don't change all the time. Não fique Decide mudando o now tempo and todo. do it. Decida agora e faça. And when you do it, E quando você fizer isso, you will know that God's plan for your life is good. você vai It's not entender. Você vai entender que os planos de Deus para sua vida são bons, eles It's não são ruins. Pleasing. It's São acceptable. agradáveis, são aceitáveis And it's perfect. e são perfeitos. And for some of you, this is your message tonight. E para alguns de vocês, essa é a mensagem hoje Some à of you noite. is, I need that water. Give me that water. Alguns de vocês já estão assim, eu preciso dessa água, me dê essa água. But what is the will of God for Jesus? Mas qual era a vontade de Deus para What is Jesus? it? Qual era? You keep reading. Vamos continuar lendo. So read 37, 38. 7, 8, okay. Então, versículo 37 e 38. Vocês conhecem o ditado, um semeia e outro colhe, e é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam, outros realizaram o trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita. Interesting, isn't it? É interessante, não é? So he explains Então, ele explica the will of God for his life. a vontade de Deus para a vida dele. He talks about the harvest. Ele fala sobre a colheita. He talks about the lack of workers. Ele fala That there's sobre not enough people to work in a the falta harvest. de trabalhadores para a colheita. He said that the harvest is plentiful. Ele diz que a colheita está pronta. Is ready. Está pronta. And later I'm going to show you on the screen E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui na tela how ready the harvest is. quão pronta a colheita está. And what we need E o que nós precisamos is workers. é trabalhadores. In fact, Jesus said, De fato, Jesus fala, pray to the Lord of the harvest to send laborers out. orem ao Senhor da seara, isso, esse é o termo. Ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. So tonight, Então, hoje à noite, I want you to do what Jesus says. eu vou te falar o que Jesus diz. He said to them, lift up your eyes. Ele diz, levante os seus olhos Don't just look at your problems. e não olhe para os seus problemas. Look to God. Olhe para Deus. Because when you look to your problems, Porque quando você olha para os seus problemas, I'm sorry, me you desculpe, are going to live a miserable life. você vai viver uma vida miserável. Do not allow problems to control your life. Não deixe que os problemas controlem a sua vida. Look to Jesus, Olhe para Jesus, who is your Father and my Father. porque Ele é seu Pai e meu Pai. He loves us Ele nos ama and He has a plan for our lives. e Ele tem um plano para as nossas vidas. Now let's look at the woman. Vamos olhar agora para a mulher. That woman Aquela mulher who did not want to talk to anybody, que não queria falar com ninguém. she left her bucket behind. Ela She deixou forgot the o balde water she dela. came to collect. Ela esqueceu da água que ela ia pegar. She ran Ela correu to the village para a vila dela and told every person, e falou para todas as pessoas: come and meet this man. venha e conheça este homem. She was no longer shy Ela não estava mais tímida, com vergonha. or ashamed. Ou She was not ashamed envergonhada. anymore. Ela não estava mais envergonhada. Jesus had changed the life of this woman. Porque Jesus mudou a vida dela. And the people came E as pessoas vieram and they met Jesus. e conheceram Jesus. They were amazed Eles estavam by this maravilhados man. olhando Jesus. In fact, what they did,
they kidnapped Jesus. Did you know that? They kidnapped Jesus. They did not allow him to go. Ah, eles Sequestraram. ficaram tão maravilhados que eles não queriam deixar Jesus ir. Eles mantiveram Jesus com eles. They kept Jesus for 2 days. Eles manteram Jesus lá por 2 dias. When you meet Jesus, you don't want him to go. Quando você conhece Jesus, você não quer deixar ele ir. No. Não. The whole village Toda a wanted vila him to stay. queria que ele ficasse. Now let's read this story now. Vamos ler essa história agora. Verse 41. Verso 41. This is what happens. Verse 41. Just read. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. They believe. They Eles believe. eles acreditaram. Verse 42. Verso 42. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos, agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Que ele é? Yes. No. Nobody. No. Não. You are Christians, right? Vocês são cristãos, né? He cannot be the savior of the world there. Ele He cannot be. ele não podia ser o Salvador do mundo ali. You understand? Vocês entendem? Do you understand? Vocês entendem? He was still alive. Ele ainda estava vivo. He did not give his life yet. Ele ainda não tinha dado a vida dele ainda. How can they say he's the savior of the world? Como que eles podiam dizer que Jesus era o Salvador do mundo? This is a prophetic word. Essa foi uma palavra profética. I understand this church of prophecy. E se vocês entendem a That is profecia, an amazing prophecy. essa é uma profecia maravilhosa. When he spoke to them O que eles falaram para ele? for 2 days, Quando ele ficou com eles por 2 dias. and when they saw the change to this woman's life, E o que ele falou que mudou a vida daquela mulher. whatever Jesus told them, O que quer que seja que Jesus falou para eles. remember, these people are not Jewish people. Lembre que essas pessoas não eram judias. They are outside the promises of God. Eles estavam fora das promessas de Deus. And the whole village, E toda a vila, many, it says in my Bible, many Muitos. people. muitas pessoas. In John chapter 4, Em João capítulo 4, before he even really started his ministry, antes dele começar a ministrar, he has already won a whole village. ele já tinha ganhado uma vila inteira. And they were not even Jews. E eles nem eram judeus. Now, I want to challenge you, Agora eu quero te and I want to tell you that the Bible that you read eu quero te dizer que a Bíblia que você lê is not the book that you think it is. não é o livro que você pensa que é. It is not what you think you know. Isso não é o que você acha que sabe. If you understand this book, Se você entender esse livro, you will give everything up and follow Jesus. você vai dar tudo para Jesus. So I'll ask you the question. Então eu vou te fazer uma pergunta. Did Jesus, in his lifetime on earth, Jesus, em sua vida aqui na Terra, did he show any interest, any concern for people that were not Jewish? ele mostrou algum interesse, alguma preocupação com pessoas que não eram judias? Did he show that he was really the savior of the whole world, but not just for Jewish people? Ele mostrou que ele seria o salvador do mundo para todo mundo, não só para os judeus? Because if he did not, Porque se ele não fez, I will leave this church and I will not follow Jesus at all. eu vou deixar essa igreja e não vou mais seguir Jesus. Because he will only be for Jewish people. Porque se ele estivesse só para as pessoas judias. And most of us in this church, E muitos de nós and in nessa other igreja churches, e em outras igrejas, we don't have a clue. nós We não don't know. temos ideia. Nós não temos uma ideia. Não temos ideia. And yet when you open the Bible, E de que quando nós abrimos a Bíblia, it's full
está cheia of Jesus de Jesus ministering to non-Jewish people. ministrando para pessoas não judias. You'll be shocked. Você vai ficar chocado. Let me give you very quickly 2 or 3 examples. Deixa eu te dar rapidinho 2 exemplos. When he tells stories, Quando ele conta as histórias, when he chose stories from the Old Testament, ele escolhe histórias do Velho Testamento. what stories did he choose? Muitas das histórias que ele escolhe, What is the stories that he told the Jewish people? muitas das as histórias que ele contava para o povo judeu. No? Não? Any idea? The stories that he took from the Old Testament to tell the Jewish people. Quais eram as histórias que ele escolheu do Velho Testamento para contar para os judeus? The stories he told were so amazing As histórias que ele contava eram tão maravilhosas that the Jewish people wanted to kill him. que o povo judeu queria matá-lo. Who is the story about the fish? You know the story about the fish? Quem conhece a história sobre a pesca, sobre o peixe? What was his name? Qual era o nome dele? A história do The man who went in the belly of the fish. do homem que entrou dentro de um peixe. Jesus told about the story of Jonas. Jesus contou sobre a história de Jonas. Yeah? And what did Jonas do? E o que Jonas fez? He was a prophet Ele era um profeta to another nation, para outra nação. and he was not happy to do it, but he did it. E ele não estava feliz em fazer aquilo, mas ele fez. And he saved 120,000 people. E ele acabou salvando 120 milhões de pessoas, 1.000 pessoas. 120 mil pessoas. He was a reluctant prophet. Ele era um profeta relutante, Reluctante. Como relutante. me, Como like eu. me, Como eu. like many people here. Como muitas pessoas aqui. And if you read the Bible like that, E se você ler a Bíblia there will be desse jeito, stories of the story that Jesus, and this is what you need to do tonight, check. vai ter histórias e atrás de histórias. Where Você tem que Jesus fazer isso hoje, talks tem que about checar. people, he talks about the Queen of Sheba. Quando Jesus falava com as pessoas, as histórias que ele contava histórias Why? de Sabá. Da rainha de Sabá. Because the Jewish nation was blessing the Queen of Sheba. Porque o povo judeu estava abençoando a rainha de Sabá. So Jesus, during his life, Então, he blessed non-Jewish people. Então, in his Jesus, life, na vida dele, ele abençoou pessoas he que não eram reached judias. out to other nations. Ele not abençoou just outras Jewish people. nações, não só os judeus. It's very important. Isso é muito importante. And when you read your Bible like that, E quando você lê a sua Bíblia pensando it nisso, becomes a new book. isso vira um novo And your livro. eyes will open. E os seus olhos abrem. And you will fall in love with E- Jesus Christ. E você se apaixona por Jesus Cristo. Let's show the slides, please. Vamos ver o slide, por favor. Okay, the first slide, O primeiro slide, I just want to prove to you eu só quero provar para você that I am an African. que eu sou um africano. I was born in this very ugly country. Eu nasci nesse país muito, muito feio. This country is called Mauritius. Esse país se chama Maurício. You can't go there. Vocês não sabem disso. Brazilian people not allowed. Os brasileiros não conhecem ele. Fantastic. I'm very happy. Isso é fantástico, eu estou muito feliz. Only 1 million people E 1 milhão de pessoas come from this country, vieram desse país. and I am one of them. E eu sou um deles. And I'm very special. Eu sou muito especial. Let's go to the other one. Pode passar. This is our world tonight. Esse é o nosso mundo hoje à noite. About 2.8 billion people have not heard the gospel properly. Cerca de 2,8 bilhões de pessoas ainda não ouviram falar sobre o Evangelho, sobre Jesus. And about 57,000 babies are being born.
every E day. cerca de 57 milhões de bebês estão nascendo diariamente. Big challenge to the church. É um grande desafio para a igreja. Where do these people live? Can we show the other one? Onde que todas as pessoas moram? Vamos ver? You have heard about the 1040 window? Vocês já ouviram falar da janela 10h40? If you don't know, put your hands up. Se você nunca ouviu falar da janela 10h40, põe a sua mão para cima. It's important that you know. É importante que vocês conheçam. Okay? Let's show the next one. The 1040 window is a world of all these people. You can see that in A Portuguese. janela 10h40, ela Sorry, can you see? tem esses tipos de pessoas. Ateus, animistas, islâmicos, hindus e budistas. Many people, Muitas pessoas. 2.8 billion people, 2,8 bilhões de pessoas. they have never heard of the name of Jesus. Eles nunca ouviram falar do nome de Jesus. They don't know what a church is. Eles não sabem o que uma igreja é. They don't know this thing we call the Bible. Eles não sabem o que é isso que nós chamamos de Bíblia. And they have never met a Christian. E eles nunca conheceram um cristão. Can you imagine? Você consegue imaginar isso? No idea at all. Não tem ideia Totally nenhuma. lost, with no hope and no God. São pessoas totalmente perdidas, sem esperança, sem amor, sem Deus. And that is a reality. E lá, isso é uma realidade. And many mission people will tell you these things. E muitos missionários, muitas pessoas de missões vão falar isso para vocês. But they don't tell you the other side of the story. Mas eles não te contam o outro lado da história. Because we need to balance everything we say. Porque nós precisamos balancear tudo que nós This falamos. is a reality that we must pray. Isso é uma realidade que nós devemos orar. And I hope you're praying for the Muslim world tonight. E eu espero que vocês orem pelo mundo islâmico hoje à noite. Are you praying for the Muslim world? Vocês estão orando pelo mundo You islâmico? will see later what's happening in the Muslim world. E o que está acontecendo no mundo islâmico? God is doing something special. Deus está fazendo algo muito Let's see especial. another one. Vamos ver o próximo? The next one. He's trying. He's trying. Yes. Somebody better pray. The Alguém enemy is deve começar a orar the enemy is agora. trying to stop us. Algo está tentando nos parar. Can you go through? Not. No. Se você não conseguiu, dá para usar o pendrive. Tá no pendrive também. Keep trying. Continue tentando, por favor. Okay. Maybe there's a reason. Talvez essa seja uma razão. Okay. No. Não. He's still trying. We need to be patient. Nós precisamos ser pacientes. Relax. Relaxem. Talk to your next neighbor to you. Fale com quem está aí do seu lado. Tell him, wake up. Fale para ele, acorde. Stop sleeping. Pare de dormir. What's her name? Show him ICAP. Carol. ECAP on my stick. I can say now anyway Mas eu posso dizer agora, de qualquer that the jeito. church in the world A igreja no mundo is growing está crescendo so fast tão rápido that you don't have a clue. que você não tem ideia. Do you know how many Christians there are in the world today? Você sabe quantos cristãos tem no mundo hoje? Let's change the other one. The next one. Okay, stop. Aqui? Yeah. So there are about 600 million Christians in the world. Tem 600 milhões de cristãos no mundo. 600 million. 600 milhões. Read that in Portuguese. This is amazing. Ok. E cerca de 174 mil pessoas estão se tornando cristãs hoje. Today. Hoje.
This is incredible harvest. Isso é uma colheita That incrível. has never happened in the history of a church. Isso nunca tinha acontecido na história da igreja. We live in a time Nós vivemos em um tempo where our eyes onde can't nossos believe olhos what's happening. não podem acreditar no que está acontecendo. God says, I'm going to do a new thing in your day. Deus diz, eu I'm vou going to- fazer coisas novas hoje. And you would not believe even if I tell you. E você não está acreditando, mesmo que eu te diga. God telling you this, you won't believe. Vocês não acreditam, mesmo que eu diga. God is speaking to you, but you don't believe. Deus está falando com você e você não acredita. And about 3,500 churches open every week. E cerca de 3.500 igrejas novas são abertas toda semana no mundo. It's amazing. É maravilhoso. Let's go to the next one. Next one. There's no Koreans here. Não tem nenhum coreano Nobody aqui? from Chile. Nem alguém que vem do Chile? In the 1980s, Nos anos 80, there was a great revival, teve um grande avivamento. Yeah. and many people from South Korea, Chile, and Indonesia turned to Jesus. E muitas pessoas da Coreia do Sul e do Chile, na Indonésia e na Indonésia viraram cristãs. But Foram para Cristo. 10% of the population, at É least. cerca de 10% da população, mais ou menos. And today, Indonesia, E hoje a Indonésia 25% Christian. é 25% cristã. Now, if you know anything about Indonesia, Se você não sabe nada sobre a Indonésia, you would not just, if you know something about Indonesia, e se você sabe algo sobre a you will not Indonésia, just sit down and say Amen. você não vai só sentar aí e dizer amém. Indonesia Indonésia is the biggest Muslim country in the world. é o maior país muçulmano no mundo. Ah, Diga isso de novo. Wow! Wow! wow. Uau. Musulmanos, Muçulmanos? 25% 25% dos muçulmanos. in less than 25 years. In 25 years. Menos de 25 anos. Em menos de 25 anos, a população, 25% da população virou cristã. It's a shock. É chocante. Let's go to the next one. China. China. Are you interested in China? Vocês são interessados na China? Look. Olhem, antes da Revolução Cultural, havia menos da metade de milhões menos de 500 mil de cristãos But na China. now? Mas agora tem cerca de 30 milhões de chineses. No, 1000. 30,000. Mil? Ah, 30 mil. Sim. Yes. Todo dia. Todo dia. 30 mil todo dia. É isso? É. Ué. 30 mil chineses entram no reino de Deus todos os dias, a cada dia. The fastest church growth in history in China. O crescimento mais rápido da igreja é na China. 105 million believers. 105 milhões agora, né, de cristãos vivem na China. The second largest church A in the world. segunda maior igreja cristã no mundo, After the United States. depois dos Estados Unidos. And in 20 years, Em 20 anos, there will be more Christians in China than in any country in the world. vai ter mais cristãos na China do que em qualquer lugar do mundo. Amém. And when I say Christians, E quando eu digo cristãos, I don't mean people just come to a church, eu não estou dizendo de pessoas que só vêm para a igreja. because these people suffer persecution. Porque essas pessoas sofrem perseguição. Christianity means life or death for them. Cristianismo significa vida ou morte para eles. They take it seriously. Eles levam isso muito a sério.
And the Chinese church E a igreja chinesa have a project tem um projeto which is called Back to Jerusalem. que é voltar para Jerusalém. They want to send 100,000 missionaries between China and Israel. Eles, They want to send. eles querem enviar 100 milhões, 100 mil, eu confundo milhões, 100 mil missionários 100 mil. para lá. They will reach countries like Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan. Para alcançar Till os they países reach Afeganistão, Uzbequistão, Israel. Paquistão, Turquestão. Turkmenistan. Todos com estão aí. All the stand. And what about your continent, Latin America? Agora vamos falar sobre a América Latina. This is incredible. 1900, Isso é incrível. there were only about 50,000 Christians. Em 1900 só havia 50 mil Mil? cristãos. Now? E agora 90 milhões. Que pasa? The Holy Spirit O is at Espírito work. Santo está trabalhando. Let's see the next one. My continent. Meu continente. Obviously, I'm an African. You can tell. Eu sou claramente um africano, vocês podem dizer. In the last 100 years, E nos últimos 100 anos, from 10 million, a igreja de 10 milhões, look today. agora são 500 milhões de cristãos. 500, can't say that? Milhões. 500 milhões. 500 Think. milhões. Pensem. Imaginem. 500 million Christians. 500 milhões de And cristãos. only in the last 100 years. Apenas em 100 anos. God is doing something amazing. Deus está fazendo algo maravilhoso. And I'll tell you what he's doing. E eu vou te dizer o que ele está fazendo. This is the most amazing prophetic movement in the world. Isso é a maior profecia, maior movimento profético que está acontecendo no mundo. God is raising armies. Deus está levantando homens, People that were born in persecution, pessoas que nasceram na perseguição, in poverty. em pobreza. And yet these men are growing up E esses homens estão crescendo. and they are mighty warriors. E eles são guerreiros. Brave warriors. Guerreiros corajosos. Nothing will stop them. Nada os irá parar. They have been prepared Eles estão sendo preparados in the school of suffering, na in escola persecution, do sofrimento, da perseguição and poverty. e da pobreza. They are incredible people. São pessoas incríveis. Let's see the other one. Vamos ver o próximo. And even in Europe, E mesmo na Europa, I think some people think in Europe nothing happens. acho que algumas pessoas pensam que na Europa nada acontece. I hear people say, "What's happening in England?" Algumas pessoas dizem, o que está acontecendo na Inglaterra? Do you think the Holy Spirit is sleeping in England? Você acha que o Espírito Santo está dormindo na Inglaterra? What is happening in France? O que está acontecendo na França? Every week, Toda semana. churches are being started. Igrejas estão sendo... Never seen this before. começando, né? Never seen this before. It's beginning. Nós nunca vimos isso antes, mas está 18 acontecendo. million Christians in Europe. Cerca de 18 milhões And de remember, cristãos The na Europa. population in Europe is very low, E lembrem que a população na Europa é bem baixa. very short. Bem Not like pequena. Brazil. Let's. Não é como o Brasil. And in Brazil, your E country, agora, Brasil, seu país. tomorrow when Brazil score a goal, you're not going to go, yeah. Amanhã, quando o Brasil tomar um Yeah. gol, não é pra ficar... You're going to jump É pra vocês pularem. out. Yeah. Wake me up at 5 o'clock in the morning. Yeah. Ai, meu Deus. What's happening in this country? O que está acontecendo nesse país? Let's talk seriously. Vamos falar seriamente. You have more Christians in Brazil Vocês têm mais cristãos no Brasil than we have in the whole of Europe. do que nós temos na Europa inteira. And yet, E mesmo assim,
The Ainda? church in Europe sent many more missionaries than Brazil. A igreja da Europa manda muito mais missionários do que o Brasil. And do not tell me this is a poor country. E não me digam que esse é um país pobre. You have no idea what a poor country is. Vocês não têm ideia do que é um país pobre. You have a house, Vocês têm You uma eat casa? food? Vocês têm comida? you're fine. Vocês estão ótimos. You have no idea. Vocês não têm ideia. People live on less than R$1 a day. Tem pessoas que vivem com menos de R$1 por dia. That is poverty. Isso é pobreza. So we need to be very careful when we talk about your country. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando nós falamos do seu país. Your country is rich. O seu país é rico. Yes, I understand the corruption and everything else. I understand Sim, eu that. entendo que tem a corrupção e tudo isso, eu entendo. That will not last forever. Mas isso não vai durar para sempre. The church will turn this country upside down. A igreja vai virar o mundo, esse país de cabeça para baixo. And that's And I say to you, young people, E eu digo para vocês, jovens, do not think vocês não finjam that it is better in America que é melhor na América, or in Europe ou na or in Europa, Australia ou or na Canada. Austrália, ou Canadá. I'll tell you the truth. Eu digo para vocês a It's verdade, not. não é melhor lá. Young people in America Os jovens na América think tomorrow is going to become worse acham than today. amanhã será pior. In fact, it's better that you go to Asia. Na verdade, é melhor que você vá para a Ásia. Because in Asia, Porque na Ásia, they believe tomorrow is going to be better. eles acreditam que o amanhã será bem melhor. And if you go to places like China, Singapore, you will be shocked. E se você for para países como a China e Singapura, você vai estar chocado. They are more modern than Britain or America. Porque são mais modernos do que a América. The ideas that you have As ideias que vocês têm is old. estão velhas. It's past. Estão no passado. Passadas. You need to change your mind. Vocês precisam mudar a The sua world mente. is changing. O mundo está mudando. Let's turn the other way. O And mundo what's muçulmano. happening in the Muslim world? You say, okay, it can happen in O que está Brazil, it can happen in China, but what about Islam? Você pode saber o que está acontecendo no Brasil, na Europa, em vários lugares, mas o que está acontecendo no mundo islâmico? I don't think this book exists in Portuguese yet, Eu não acho que esse livro existe em português ainda, but if you can read English, mas você pode ler em get inglês. this book. Compre esse livro. This is written by a very famous doctor. Ele foi escrito por um doutor muito famoso. He's a theologian, he's a historian, Ele é um filósofo, um historiador, and he spent 2 years in the Muslim world. e ele passou 2 anos no mundo islâmico. And they told him things are changing, E ele falou que as coisas estão mudando. and he wrote this book. E ele escreveu esse livro. This book is a proof, Esse livro é uma prova, not just what we hear, não só pelo que nós ouvimos, but evidence. mas evidências. He spoke to the Muslims Ele who have become falou, Christians. ele falou com muçulmanos que viraram cristãos. And in his book, E no livro dele, The House of Islam, A Casa do the Islã, Holy Spirit is blowing. o Espírito Santo está soprando. And he records 10 movements. E ele relatou 10 Yeah, 10 movements. movimentos. Let me explain that. Explain what a movement means. O movimento significa 100 novas igrejas ou 1000 crentes batizados num período de 20 anos. Entenderam? Num período de 20 anos, se acontecem 100 novas igrejas ou 1000 pessoas batizadas, isso é um movimento. One movement. Um movimento. He talks about at least 10 movements. Ele fala por pelo menos de 10 movimentos.
So he's not talking about 10 people becoming Christians. Ele não está falando de 10 pessoas que viraram He's cristãs. talking at least 1,000 baptized Muslims Ele está falando pelo menos de 1.000 pessoas, muçulmanos batizados. and 100 churches, E 100 igrejas one movement. em um movimento. So even the world of Islam Mesmo no mundo is islâmico, being impacted by God. ele está sendo impactado por Deus. And you have the prayer thing, haven't I? I sent you the prayer for the Muslim world. Did I send you Yes. in WhatsApp? Yes. You have that here? Do they have? I don't know. Okay, send to Pastor Ellison and Apostolo Miguel. Ele me mandou um arquivo sobre isso, eu compartilhei com algumas pessoas, mas eu não acho que todo mundo Okay. tem. During Ramadan, when the Muslim world is at prayer, they're praying. Durante o Ramadã, que eles fazem as orações deles, o jejum, The last week is the most important week. a última semana do Ramadã é a semana mais importante. So many Muslims for the first 3 weeks, they fast, but they're not particularly very serious. As 3 primeiras semanas, os muçulmanos eles fazem, mas eles não levam tão a sério. But then in the last week, Mas na última semana, they become serious. começa a ficar sério. Why? Por quê? Especially the last 3 days. Especialmente os últimos 3 dias. Voltam a virar muçulmanos They de novo. start fasting and they pray. E aí eles começam a orar e And in jejuar. the booklet that Isa is going to send you, E in the booklet that E you're going o to send these pouco que eu people, vou mandar, you will find a date. vocês vão achar a data. There's one night Em uma noite, where every Muslim person prays. onde toda pessoa muçulmana ora. The Muslim call it the night of power. O chamado muçulmano, eles chamam essa noite de The night of power. da noite do poder. Eles chamam essa noite de oração. They think this is a night when the prophet had the vision Essa é a noite que o profeta, que eles acham que o profeta teve a visão. and he received the Quran. E ele recebeu o Alcorão. The Muslim pray, you know why? E eles ficam orando, você sabe por quê? Because every prayer that you pray Porque cada oração que você ora, is worth at least 1,000 prayers. ela vale pelo menos 1.000 orações nessa noite. So if I say to you, if you pray tonight, E se eu disser para você, You se pray você one orar prayer? por hoje, God will answer your prayers 1,000 times. se você orar uma vez hoje à noite, Deus vai olhar como se fossem 1.000. Will you pray? Você oraria? Of course you will pray. É lógico que você oraria. And the Muslim believes that. E os muçulmanos acreditam nisso. On that day, E naquele dia, millions of Christians around the world milhões de cristãos ao redor do mundo will pray for the Muslim world as well. estão orando pelo Because mundo during muçulmano. that night, Porque durante essa noite, the Muslim asked God o Deus dos muçulmanos to reveal himself to them. irá se revelar para eles. And you know what happens? E você sabe o que acontece? Many Muslims have dreams of Jesus. Muitos muçulmanos sonham com Jesus. They are asking God to reveal himself to them. Eles estão pedindo para Deus se revelar-se a ele. God says, okay, Deus diz, tá bom. Jesus. Jesus. And if you read Muslim who have become Christians, they tell you, I had a dream. Se você conversar com os muçulmanos, a maioria deles vai falar, eu tive um sonho. It wasn't somebody from the church in Alphaville who Não. told me about Jesus. Não foi alguém da igreja de Alphaville que me falou sobre Jesus. They are not interested in me. Eles nem estão interessados em mim. Their father didn't come and tell me the gospel. Eles nem vieram aqui me falar sobre o Nor their evangelho. grandfather. Nem os avós deles. They are only concerned about themselves. Eles só se preocupam com eles mesmos. But God is full of mercy. Mas Deus é cheio de And misericórdia. he reveals himself to me. E ele se revelou a mim. So if the church doesn't go, Então, se a igreja não for, the Bible says there will be signs and wonders and miracles will happen.
A Bíblia diz que sinais e milagres e maravilhas irão acontecer. You don't want to do it? Vocês não querem fazer isso? God is going to do it anyway. Deus vai fazer isso do mesmo jeito. God is not going to keep quiet. Deus não vai ficar quieto. Our privilege is to join with Him, is to become partners with God. E a melhor coisa é se juntar a Deus, é fazer parte disso. Yeah? Okay, I'm nearly finished. Eu já terminei. Tem outro. Now, if you like prophecy, Se você gosta de profecias, read 1 Chronicles chapter 12. leia 1 Crônicas, capítulo 12. This story, I believe, Essa história, eu is happening acredito, in our time. que está acontecendo no nosso tempo. This is the story of David. Essa é a história de Davi. He is in a place called Hebron, Ele é, in the city of Hebron. ele estava na cidade de Hebron. Hebron? Lebron? He has Hebron. 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 And he has a special bodyguard, soldiers that were very faithful to him. E ali ele tem um exército com ele, soldados muito corajosos. And then E aí, it tells about these soldiers. ele fala sobre esses soldados. They can shoot an arrow, Eles podem atirar uma flecha left hand and right hand. com a mão esquerda e com a mão direita. It says they can handle shield and spear. They can fight. Aqui diz que eles podem lutar segurando o escudo e a lança. And their faces were like faces of lions. So this is how it gets E on. o rosto deles é como de leões que estão procurando pelas gazelas, caçando as gazelas. That's an amazing army. Isso é um exército incrível. Let me tell you about this army. Deixa eu falar um pouco sobre esse exército. The people from the tribe of Gad, the Gadites. Yeah? As pessoas da tribo de Gad, They were army commanders. eles eram comandantes do exército, And né? it says that one of them Eles disseram que um deles is worth 100. valia como 1.000, 100. And the greatest of them, they can fight 1,000 people. E eles disseram que um deles podia lutar contra 1.000 pessoas. What sort of people are these people? Remember, the Bible doesn't exaggerate. E Remember, lembre-se que a Bíblia não exagera. okay? This is true. Isso é verdade. These people, they crossed the river Jordan when the river was full. Essas pessoas cruzaram o Rio Jordão quando ele estava cheio. They were amazing men of war. Eles eram homens incríveis de guerra. Okay, let's see the other one. I love this tribe, the tribe of Issachar. Isacar. A tribo, o povo de Isacar. They were the prophetic people. Eles eram pessoas proféticas. They understand what God was doing. Eles entendiam o que Deus estava They could fazendo. understand God's purpose. Eles conseguiam entender o propósito de They could Deus. see, Eles podiam ver and they tell Israel, attack. e ver o momento certo de falar ataque. Oh, don't go today. Ou não vamos Don't go hoje. today. Não vamos hoje. They were army commanders. They were just not simple Eles people. eram comandantes do They were exército. chief. Eles eram chefes. They had people under their command. Eles tinham pessoas que andavam sobre o seu comando. Let's see the other people. And it says day after day. Um dia após o outro. And if you read, E se it você ler, says so many men from Benjamin, from Reuben, from other tribes, they were coming to David. diz que várias pessoas da tribo de Benjamim, de várias outras tribos, foram para Davi. They were moving towards David Eles estavam se movendo, indo para onde Davi estava. until he had a big army. Até que ele tinha um exército enorme. The Bible says it's like the army of God. E a Bíblia diz que era como um exército de Deus. They were the best
fighting men. Eles eram Ever. os melhores homens de luta, lutadores. And when they came together, E quando eles estiveram juntos, they knew eles sabiam, nobody could stop them. ninguém pode nos parar. No power in the world would stop them. Nenhum poder no mundo iria parar They eles. have come for one purpose. Eles tinham ido por um propósito. Their purpose was to make David king all over Israel, Esse propósito era fazer Davi rei sobre toda a Israel. because he was only king in a small part of Israel. Porque ele só era rei numa parte pequena de Israel. But these people, Mas essas pessoas, they understood the will of God, the purpose of God, elas entenderam o propósito de Deus, a vontade de Deus, and they know that David should be king. e eles sabiam que Davi deveria ser rei. And David needed soldiers. E Davi precisava de soldados. So they went to him Então eles foram até ele. and they said, "We are going to fight for you." E eles disseram, nós vamos lutar por você. So not only they were amazing fighters, but their heart was with David. Então, por mais que eles fossem lutadores incríveis, eles tinham um coração devoto a Davi. And then something happened. E aí uma coisa aconteceu. Are you sleeping at the back? Vocês estão ouvindo aí no fundo? Can you stand up? Vocês podem levantar? Everybody, let's stand up. Todo mundo, vamos levantar. Okay. Stretch. Se estiquem. You've been sitting a long time. Peguem um momento de alongamento aí. Okay, sit down. Agora podem se sentar. Now, this is what happens. Agora, isso foi o que aconteceu. It's not time to go home. Não é hora de ir para casa. This is the best story. Essa é a melhor história. Before they went to fight, Antes deles irem lutar, do you know what they did? sabe o que eles fizeram? They knew they were going to win. Eles sabiam que iam ganhar. So before they went to fight, Então, antes de eles irem lutar, they had a party. eles fizeram uma festa. They had a celebration. Eles fizeram uma celebração. Do you know how many days they celebrated? Sabe quantos dias durou essa celebração? 3 days. 3 dias. Before they even went to fight, Antes mesmo deles irem lutar, they knew they were going to win. eles já sabiam que iam And they were ganhar. celebrating the victory E eles estavam celebrando a vitória before the fight. antes da luta. It's in 1 Chronicles chapter 12. You can see it. Você pode ver isso em Look, 1 Crônicas, capítulo 12. the men spent 3 days there with David eating and drinking. Eating and drinking. Os homens levaram 3 dias com Davi bebendo e comendo com as famílias. And then it says, E aí diz, all these people, the neighbors, they gave fruit and donkeys, they gave everything. e aí também seus vizinhos, e também seus vizinhos de longe, né, de Zacar, de Zebulun, vieram trazer comida e animais, né, camelos para eles. Plenty of resources for the army. Because an army needs food. Então, o exército ele foi suprido, porque eles precisavam de comida. There was so much that Tinha the people gave tanto que as pessoas to this deram army. para o exército. And it says, E aí diz, look at this verse. ah, Why E- did they give? por isso havia alegria em There Israel. was joy. Havia alegria. And I invite you to celebrate. E eu quero te convidar a celebrar. Because I believe that the armies of Africa Porque eu acredito que os exércitos da and África, China da China, and Latin America da América Latina, Europe. da Europa, are beginning to come together. vão começar a estar juntos. And they know how to fight. E eles sabem como lutar. The Korean church knows how to pray. A igreja coreana sabe como orar. And what is the purpose of all these armies that God is raising up? E como todos eles sabiam o propósito para os exércitos, para levantá-los, We are going to make Jesus king. nós vamos Over fazer all the Jesus rei sobre toda a terra. That's what's happening. Are you excited? I Você am. está animado? É isso que vai acontecer.
And I am celebrating already Eu estou celebrando já. because I can see this army. I have met them. Porque eu consigo ver esse exército. Eu já o conheci. I met some of these men. Eu conheci alguns desses homens. I haven't met a young girl in China. Eu I have not met a young girl in ainda não China. conheci uma garota jovem na China. But there's a woman in China Mas há uma mulher na China who leads a church. She's a leader of a que é church uma líder na igreja of 5 million Christians. de 5 milhões de pessoas. Her father's in prison. O pai dela está na So prisão. she's a pastor. E ela é uma pastora. Amazing woman of God. Uma mulher maravilhosa de Deus. 24 years old. De 28? Be- 24? 24, 25 years old. 24, 25 anos. Pastor of 5 million people. Pastora de 5 milhões de pessoas. So God is doing something amazing. Então Deus está fazendo algo maravilhoso. So my question is, A minha alegria é... the next one. Meu, I've done this. The next one. the next one. O próximo, cadê? What about you? E quanto a você? What about your life? E quanto à sua vida? What are you going to do? O que você vai fazer? It is a serious question. É uma pergunta muito séria. God is doing something amazing, Deus está fazendo algo maravilhoso. and you can be part of it. E você pode fazer Or parte you can disso. say, I'm not interested. Ou você pode falar, não estou interessado. I'm just going to do my own thing. Eu só quero fazer as minhas próprias coisas. But if it's not you Mas se não for você who say, I'm a Christian, que diz que é um cristão, who's going to do it? quem vai fazer isso? If not you. Se você não for você. And if not now, E se não agora, when? quando? When you're old enough to do it? Quando você estiver velho, When you're rich enough to do it? o suficiente, quando você estiver rico o suficiente para isso? When you have nothing else to do? Quando você não tiver mais nada para fazer? Your life is very important. A sua vida é muito importante. And God has a purpose for your life E Deus tem um propósito para a sua vida, that is much better than you think. que é muito melhor do que o que você pensa. And when you believe it, E quando você acredita nisso, the miracles begin to happen. os milagres começam a acontecer. Miracles don't happen if you don't believe. Os milagres não acontecem se você não acredita. I normally do not like to put pressure on people. Eu não gosto de colocar pressão nas pessoas. So I'm not going to invite anybody to come forward. Então eu não vou convidar ninguém para vir aqui na frente. But what I do want to do is for people, if you are serious tonight, Mas o que eu quero falar é se você está sério hoje à noite, and you may be a bit nervous, that's fine. e você pode estar um pouco nervoso, mas está tudo bem. But you have decided tonight, Mas se você decidiu hoje à noite, I have heard enough, eu escutei o suficiente, and I'm going to make a step of faith. e eu vou dar um passo de fé. I'm going to stand up Eu quero que você se levante and say to God, e diga para Deus: I am going to be part of this army. eu vou fazer parte desse exército. Please do not feel you have to stand up. Por favor, não sinta que você tem que levantar. Only stand up if you feel you want to do this. Apenas fique de pé se você realmente sente, se você realmente quer And fazer isso. nobody will judge you tonight. Ninguém vai te julgar hoje à noite, Okay? ok? So just say to God Apenas diga para Deus, in the way that you talk to God. do jeito que você fala com Deus. Father God, here I am. Pai Deus, aqui eu estou. I surrender my life to you. Eu rendo a minha vida a Ti. I give you all my ambition, Eu te dou toda a minha ambição, all my plans. todos os meus planos. I don't want them anymore. Eu não quero mais eles.
I want your plan for my life. Eu quero o seu plano para a minha vida. Be glorified in my life. Seja glorificado na minha vida. I am weak. Eu sou fraco. I am even sinful. Eu nem I am a sinner. eu sou um pecador, eu sou cheio de pecado. But I believe you're a God of mercy. Mas eu acredito que o Senhor é um Deus de misericórdia. And you have a plan for my life. E você tem um plano para a minha vida. And I am your child. E eu sou o seu filho. And I know that I am loved by you. E eu sei que eu estou apaixonado por ti. So I give you my life. Então eu dou a ti a minha vida. Glorify your name Glorifique o seu in nome my life, na minha in my vida, family, na minha in família this church. e nessa igreja. We love you. Nós te amamos. In Jesus' name I pray. Em nome de Jesus eu oro. Amen. Amém. You may sit down. E vocês podem sentar. The only thing I would say is, I know Pastor Ellison is a missions pastor of his church. A última coisa que eu quero falar é que o pastor Ellison é o pastor, né, de missões dessa igreja. Do you have prayerful missions? Você in tem this orado church? por missões nessa igreja? Who goes to the prayer for missions in this church? Quem está orando, quem quer orar por missões nessa igreja? Amém. I want everybody to come. What? I want everybody to go to the prayer night of missions. Eu quero que todo mundo participe de uma noite por orar por missões. So when there's a prayer meeting for missions, you go. Então, quando nós fizermos uma noite para orar por missões, você tem que ir, You learn. Okay? ok? And then God will begin to grow your vision for missions. E Deus vai começar a fazer a sua visão sobre missões crescer. And begin to read books on mission. Comece a ler livros sobre missões. And the one thing I would say, E mais uma coisa que eu quero falar. watch every single story on revival. E leia e assista todas as histórias sobre avivamento. Your faith will become so strong. A sua fé será tão forte. How God has used very simple people Como Deus tem usado pessoas tão to simples change nations. para mudar nações. I live in Wales, Pastor Gales. I live in Wales, Eu moro em Pastor Gales. País de Gales. In that country, E naquele país, one man um homem asked God, pediu para Deus. Ask God. I want you to save 100,000 people. Send Deus, me. eu quero que você salve 1.000 pessoas, Send me. 105.000 pessoas. And God answered his prayer. E Deus respondeu a oração dele. We call it the Welsh revival. E aí começou um grande avivamento. One man. Um homem, In less than in four weeks, em pelo menos 4 semanas, 100,000 people became Christians. Send me. 100 mil? 100 100 mil mil. pessoas viraram cristãs. Em It 4 can happen semanas. in our day. Isso pode acontecer nos dias de hoje. So thank you, Então, muito Pastor Miguel, obrigada, for Apóstolo Miguel, por inviting me, por me convidar. or she's forcing you to invite me. Ou por deixar a Isa forçar. I want to introduce two very special friends of mine, Eu Pastor quero Marcos. apresentar dois Sister amigos muito Nere. especiais meus. Pastor Could you please stand Marcos. Pastor Yeah, and Neri. Neri. They drove me all the way from their house to here. Eles me trouxeram até aqui, da casa deles, até aqui de carro. I don't know how you live in this city. Eu não sei como é que vocês moram nessa cidade. You must have a lot of patience. Tem que ter muita paciência. Your traffic is terrible. O trânsito é terrível. But I think it's time for pizza, no? Mas eu acho que agora é a hora da pizza, não So é? I'm sorry, goodbye. Então eu vou dizer Goodbye, tchau. everybody. Goodbye, everybody. Tchau para todo You can mundo. go home. Vocês podem ir para casa. Now we are going to have a party and eat pizza. Agora nós vamos ter uma festinha e comer pizza. Bless you. Deus abençoe. Man. I love a revival. Eu gosto de avivamento.
Mas precisa acontecer mesmo. Eu gosto de mensagens sobre missões, porque isso mexe com a igreja. E a gente chega à seguinte conclusão, que nós estamos correndo atrás de nós mesmos. Mas quando nós paramos para pensar e ouvimos uma mensagem assim, nós ficamos assim muito mexidos. E chegamos à seguinte conclusão: quão longe nós estamos disso? Nós precisamos nos levantar, pelo menos para orarmos por isso. Eu oro muito por missões, eu oro muito pelas nações. A apóstola Nancy sabe disso. Às vezes acho que ela pensa, mas que nação é essa que ele está orando? Azerbaijão, Turcomenistão, Letônia, Croácia, Azerbaijão, tantas. Eu oro mesmo, porque eu quero ver essas nações serem alcançadas. Eu quero ver mesmo. Eu quero estar vivo para ver. Eu creio que nós estamos nos aproximando de um grande avivamento na terra, como ele disse. Que muitas nações vão se levantar para orar por isso. E aí Deus vai se mover, com certeza. Porque se Deus se move quando os muçulmanos oram, eles estão orando a Alá, mas eles estão orando a Deus na realidade. E aí ele envia Jesus. E Jesus tem se revelado pessoalmente. Eu tenho visto essas histórias. Pelo YouTube, pelo Google, internet. Eu tenho visto isso. Muitos muçulmanos têm sido visitados por Jesus. É impressionante. Porque eles estão orando. Eles não sabem, mas eles estão orando a Deus verdadeiro. Amém, amados? Então vamos nos mover. Vamos verdadeiramente nos mover. Se nós queremos ver as coisas mudarem, mesmo o Brasil mudar, é só orando que se faz isso. Que nós vamos conseguir ver isso. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Então vamos ficar de pé. Eu conheço o pastor Marcos